Seja bem-vindo a esta videoaula Photoshop CS6, aula 2, ferramenta seleção retangular. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Então, antes da gente trabalhar aqui com a ferramenta seleção, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou deixar aqui no formato A4. Vou deixar aqui resolução de 72 dpi, modo de cor RGB. Lembrando, se for um arquivo que for utilizado como arte final, posteriormente nós temos que mudar aqui para o modo de cores CMYK. Então, como isso aqui são arquivo testes, então vou deixar em 72 para não consumir muita memória, mas no formato A4. Então vou colocar o nome aqui como teste aqui, ferramenta seleção. Vou dar um OK. Então é criado aqui um novo documento. Vou zerar a régua no canto esquerdo superior. Vou deixar uma margem aqui de 1 centímetro à esquerda, uma margem de 1 centímetro no topo. Trago a régua até o canto esquerdo, aliás, canto direito inferior, e vou marcar também aqui 1 centímetro de margem à direita, 1 centímetro de margem também aqui na base. Então, para selecionar a ferramenta seleção, nós temos aqui na barra de ferramenta, quando a gente deixa o mouse em cima apertando, temos aqui seleção, letreiro retangular, ferramenta letreiro elíptico, ferramenta letreiro da linha única e ferramenta letreiro de coluna única. Aqui vou selecionar a primeira aqui, que é a ferramenta letreiro retangular, também ferramenta seleção retangular. E quando eu trago ela aqui para a janela do documento, aqui na minha página, ela se transforma então aqui numa cruzeta. Então eu clico, arrasto e seleciono um quadrado. Repare que eu tenho aqui a ToolType, que está me dando a largura de 19,9 e a altura de 1,52. Então eu posso ir aumentando. Se eu quiser aqui, por exemplo, deixar com 2 centímetros, ele me auxilia aqui, ó, 1, então 1,94, 2,1. Aqui no caso também não precisa ser tão preciso, e solto o mouse. Então uma característica aqui, assim, se a gente der um clique fora, seleciona a seleção. Então eu posso clicar aqui novamente, e escolher o tamanho que eu quiser mesmo, me direcionando através da régua. Estou indo pela régua agora, estou deixando aqui com 10, na medida aqui de 10 centímetros. Aliás, vou zerar a régua aqui, ó. Vou dar 2 cliques para ela zerar aqui no canto esquerdo superior, ó.
Então vou deixar a partir do limite da página com 10 centímetros, estou indo pela régua e vou deixar aqui com 4 centímetros na altura. Então aqui eu posso ir também pela régua e deixar o tamanho que eu quiser e vou controlando aqui pela TwoType, né, que é esse balãozinho que vai fazendo a marcação aqui da altura e da largura. Então selecionei, se eu der um clique fora eu seleciono aqui, para poder ajustar, né, o tamanho que eu quiser do retângulo. Posso também desenhar aqui quadrados. Então lá, a partir do canto esquerdo superior, pela régua, estou deixando 4 na largura e descendo, deixando 4 centímetros aqui. Agora eu estou indo só pela régua. Então não fica assim tão preciso, mais ou menos fazendo essa marcação, mas ficou com 4,9, né? Reparem aqui, tanto fazendo um retângulo como um quadrado, né, a seleção ela fica uma marcação aqui de linhas pontilhadas, quer dizer que ela está ativa. Então vou clicar aqui a partir de 10 e vou descer e vou até 16, de 10 a 16 na horizontal, vou descer, ó, tá com 6 centímetros, vou descer. Agora eu estou fazendo a leitura aqui pela TwoType e vou deixar aqui com 6 milímetros, deu 6,7, aliás 6,7 centímetros. Então ele continua aqui selecionado. Também posso fazer um quadrado simplesmente apertando a tecla Shift, ó. E o tamanho vem proporcional. Estou com Shift pressionado e faço um quadrado da medida que eu quiser aqui, ó. Simplesmente clicando, vou fazer agora de baixo para cima e verificando a TwoType ali, ó, né? Então eu vou me seguindo pela TwoType e vou vendo o tamanho que eu preciso. Aqui eu estou usando a tecla Shift. Vou deselecionar, clico fora e se eu apertar Shift e Alt, eu faço aqui o desenho ou a seleção do quadrado a partir do centro para fora. Estou com Shift e Alt pressionado. Vou fazer outro novamente, clico fora, seleciono e fiz aqui um quadrado a partir do centro. Quando eu seleciono, né, a ferramenta aqui, letreiro retangular, repare que aqui na barra de opções, né, alguns ícones ficam ativos. O primeiro já fica ativo quando eu seleciono, ele está mais escuro, né, e os outros vão sendo iluminados se eu quiser escolher. Aparece aqui também vai um comando de fusão, outro aqui comando estilo, que fica habilitado. Aqui está normal e os outros, né, ainda estão apagados aqui, não estão habilitados. Então você seleciona então a ferramenta de seleção retangular, ó,
e vou clicar no primeiro. No primeiro eu fiz o quadrado, se eu der um clique fora, eu deseleciono. Deseleciono para mim criar um outro aqui, tanto um retângulo ou como um quadrado. Então cliquei fora, desapareceu. Agora se eu clicar aqui nessa segunda opção, é a opção adicionar seleção. Então cliquei, fiz um retângulo, clico, faço um quadrado. Percebe que o mouse, o cursor, tá com uma cruzeta e um sinalzinho de mais, ó. Então eu tô, na verdade, adicionando seleção. Então se eu clicar fora, eu tô fazendo uma seleção nova, ó. Ele não seleciona, ele vai criando novas seleções. Então eu posso acrescentar seleções com esse segundo ícone, ou se eu tiver no primeiro, agora seleciona tudo. Então selecionei, fiz um quadrado. Se eu tiver com Shift pressionado, dentro também transforma numa cruzeta com mais. E ele já mudou o ícone lá, ó. Tô com Shift ligado, ó. Tô acrescentando aqui, ó, com Shift ligado. Vou desapertar Shift, sai o sinal do mais e volta para o primeiro ícone aqui, ó, na barra de opções. Se eu clicar fora, seleciona. Então selecionando novamente o segundo ícone lá, que é adicionar seleção, ó. Então não vai adiantar eu clicar fora. Então eu estou acrescentando seleções. Se eu quiser deselecionar, vou aqui no menu selecionar e cancela a seleção, ó. Ou se eu tiver acrescentando seleção, aqui no menu selecionar, cancelar a seleção, eu também posso apertar as teclas Ctrl e D. Pronto, some a seleção. Vou criar aqui, né, uma nova seleção maior e vou clicar aqui no terceiro ícone, que é subtrair seleção. Então eu já tenho uma seleção maior. Repare que o cursor do mouse aqui está com uma cruzeta e um sinalzinho de menos, ó. Então, ao contrário da outra, ele vai subtraindo da seleção maior, ó. Então uma acrescenta, né, e a outra aqui diminui. Vou fazer aqui, né, uma nova seleção e selecionar aqui o quarto ícone aqui, que é uma intersecção de seleção. Então eu tenho a primeira seleção. Repare que agora o ícone é uma pequena cruz com um X e posso clicar dentro dela Então ela fez uma intersecção daquela área com a pequena seleção que eu fiz. É como se tivesse aqui diminuído. Ó, ela está dando um aviso que não pode, porque na verdade você tem que ter uma seleção, ó. Seleciono de novo o ícone da
intersecção, aí ele como se ele tivesse diminuído, mas ele fez uma intersecção das seleções, né, e ficou essa última menor que eu acabei de fazer. Então quando eu faço, né, uma seleção aqui com a ferramenta marquise retangular, ele me habilita alguns comandos aqui na barra de opções e também aliás, para acrescentar, diminuir, também aqui estilo. O estilo ele está aqui como normal, quer dizer que eu posso ir clicando, escolhendo, né, as minhas medidas que eu quiser aqui, ó. Eu fico livre para mexer na largura e na altura no estilo normal. Agora, se eu clicar em proporção fixa, repare que ele apareceu aqui um por um, que quer dizer, eu vou criar uma nova seleção. Como ele está um por um, quer dizer que eu tenho uma medida fixa na largura e outra na altura. Repare a tooltype aqui, ó. As medidas, a partir do momento que eu vou aumentando, vai ser proporcional. Cliquei 6.31, 7.02 tanto na largura quanto na altura, ó. Então a medida fica fixa aqui, ó. Se eu diminuir e aumentar, fica um quadrado perfeito, como se eu tivesse utilizando a tecla Shift. Então, em vez de usar a tecla Shift, eu posso clicar então em proporção fixa e deixar, por exemplo, posso também deixar 2 por 2, ó. Então vai ficando o tamanho proporcional. Agora, se eu deixar, por exemplo, largura 1 e altura 2, olha, aí eu crio um retângulo, né, proporcional. Então, com a altura e a largura fixa, mas de forma que eu tenho a largura a metade da altura. Vou deixar aqui, aliás, vou deixar ainda o botão do mouse pressionado, ó. Vou deixar com 5. Repare que a largura está 5 e a altura 10. E tem o outro botão que é tamanho fixo, que no caso, se eu quiser medidas em pixel aqui, ó. Então vou deixar aqui 100 e 100. Então ele me cria quadrados, ó, sem eu precisar arrastar, simplesmente dando um clique. O mesmo se eu deixar aqui, por exemplo, largura 100 e altura 200 pixels, olha, ele vai desenhando retângulos só eu clicando na tela. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades, né, sobre matemática, e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos,
sequências numéricas mágicas, o triângulo retângulo e estudo de sequências numéricas. Também convido a visitar, né, a fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.